A história da Arca de Noé é um dos relatos mais fascinantes da Bíblia, presente no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Conhecida por sua riqueza de detalhes e pelo profundo significado espiritual, ela transcende a simples narrativa de um homem construindo um grande barco para salvar sua família e os animais de um dilúvio. Mas por trás desse relato que muitos conhecem desde a infância, existem segredos surpreendentes que raramente são explorados, que revelam verdades profundas sobre a humanidade, a relação de Deus com a criação e o propósito divino por trás desse evento monumental. Tudo começa com a descrição de um mundo em completa corrupção. Em Gênesis 6:5, é dito que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse versículo mostra um cenário devastador, onde o pecado havia corrompido não apenas a conduta humana, mas também a própria essência da criação. O dilúvio, então, é apresentado como um ato de julgamento e de renovação. Porém, o que muitas vezes passa despercebido é que Deus não apenas destrói, mas também preserva e oferece um recomeço. Noé, um homem descrito como justo e íntegro, andava com Deus. Gênesis 6:9. Esse detalhe não é trivial. Ele demonstra que, mesmo em um mundo dominado pelo pecado, a conexão com Deus era possível. Noé é escolhido para cumprir um propósito único: construir uma arca, um gigantesco barco que seria um instrumento de salvação para ele, sua família e as espécies animais que Deus havia criado. Aqui entra o primeiro segredo pouco conhecido: a própria construção da arca carrega significados simbólicos e espirituais profundos. Deus fornece a Noé instruções específicas sobre como construir a arca. Faça uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. A madeira de cipreste resistente e durável simboliza a preservação e a resistência em meio às adversidades. Já o betume, usado para impermeabilizar a arca, representa a proteção divina contra as águas do julgamento. Cada detalhe, desde as dimensões exatas até os materiais utilizados, aponta para a perfeição do plano de Deus e para a importância de seguir suas instruções com precisão. Outro segredo fascinante está na estrutura da arca. As dimensões mencionadas na Bíblia, 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura, revelam uma embarcação de proporções impressionantes, projetada para a estabilidade em meio às tempestades mais ferozes. Estudos modernos mostram que essas proporções são incrivelmente estáveis, mesmo para padrões navais contemporâneos. Isso indica que a arca não era apenas um barco, mas uma estrutura projetada divinamente para cumprir seu propósito. Mas o verdadeiro segredo da arca vai além de sua engenharia. A arca é, na verdade, um símbolo de Cristo. Assim como a arca foi o meio pelo qual Noé e sua família foram salvos do julgamento das águas, Jesus é o meio pelo qual a humanidade é salva do julgamento do pecado. A arca tinha uma única porta, por onde todos os que entrassem seriam salvos. Essa porta aponta para Cristo, que em João 10:9 declara: "Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo." Essa conexão entre a arca e Cristo é um dos segredos mais profundos da narrativa, mostrando como a história de Noé aponta para o plano de salvação de Deus desde o início. Outro aspecto pouco explorado é a inclusão dos animais na arca. Deus instrui Noé a levar de cada espécie de todos os seres vivos, 2 de cada, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Gênesis 6:19. Essa preservação não é apenas prática, mas também simbólica. Ela demonstra o cuidado de Deus com toda a criação, lembrando-nos de que o plano de redenção inclui não apenas a humanidade, mas toda a obra de Deus. Além disso, a convivência pacífica de todas essas espécies dentro da arca simboliza a harmonia que será restaurada na nova criação. Quando as águas do dilúvio finalmente chegam, cobrindo toda a terra, a arca se torna um refúgio seguro. Esse momento é carregado de simbolismo. As águas representam o julgamento, enquanto a arca é o lugar de proteção, um tipo de santuário flutuante. Durante 40 dias e 40 noites de chuva incessante, e ainda por muitos meses enquanto as águas cobriam a terra, Noé, sua família e os animais experimentaram o cuidado divino em meio ao caos. Essa experiência aponta para o poder de Deus de sustentar e proteger aqueles que confiam nele, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Outro segredo importante está na duração do dilúvio e na maneira como ele termina. Após as águas recuarem, a arca repousa no Monte Ararat. A data mencionada na Bíblia para esse evento, o 17º dia do 7º mês, é carregada de significado. É o mesmo dia em que, séculos depois, Jesus ressuscitaria dos mortos. Isso reforça a conexão entre a arca e Cristo,
apontando para a ressurreição como o verdadeiro recomeço para a humanidade. Quando Noé e sua família saem da arca, eles oferecem um sacrifício de gratidão a Deus. Esse ato marca o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Deus promete que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio e coloca o arco-íris como símbolo dessa aliança. O arco-íris, além de ser um sinal visual de esperança, também carrega um significado espiritual profundo. Ele representa a misericórdia de Deus e seu compromisso de manter sua criação, mesmo em face da imperfeição humana. A história da Arca de Noé também contém lições importantes para os dias de hoje. Ela nos lembra da importância da obediência a Deus, mesmo quando suas instruções parecem desafiadoras ou incompreensíveis. Noé foi ridicularizado por construir uma arca em terra seca, mas sua fé e obediência resultaram na salvação de sua família e na preservação da criação. Da mesma forma, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece contrário. Além disso, a história nos desafia a refletir sobre nossa relação com a criação. O cuidado de Noé com os animais na arca nos lembra de que somos chamados a ser mordomos da criação de Deus, protegendo e preservando o mundo natural. Em um momento em que as questões ambientais são tão urgentes, essa lição é mais relevante do que nunca. Por fim, o segredo mais profundo da Arca de Noé é a sua mensagem de esperança. O dilúvio é, sem dúvida, um evento de julgamento, mas também é um ato de renovação. Ele nos mostra que mesmo em meio à maior destruição, Deus sempre oferece um caminho de redenção e um recomeço. Assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, também podemos encontrar graça por meio de Cristo, que é a nossa arca de salvação. A Arca de Noé não é apenas uma história antiga. É uma mensagem atemporal de fé, obediência, redenção e esperança. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e tem um plano perfeito para a humanidade e para toda a sua criação. Esse é o verdadeiro segredo por trás da Arca de Noé, que continua a inspirar e transformar vidas até hoje. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias e revelações como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente suas reflexões. Sua participação é muito importante para que possamos levar essa mensagem a mais pessoas. Obrigado por assistir.